Hoje no programa Identidade Pública, estamos recebendo a vereadora Durvalina Garcia, que é professora aposentada de História, é conselheira estadual da APUESP e vereadora pela segunda vez em Araçatuba. Muito obrigada pela sua presença, vereadora. Bom, o programa Identidade Pública, ele mostra um pouco mais da vida do vereador. E é isso que a gente quer que a senhora exponha aqui pra gente. Vamos começar um pouquinho da infância. A senhora nasceu aonde? Bom, na verdade, a gente tem sempre uma preocupação de expor a vida da gente, né, para as outras pessoas. Eu sou muito reservada na minha vida particular, mas uma vez sendo uma pessoa pública, eu sei que as pessoas gostam de conhecer mais um pouco, saber um pouco mais da vida das pessoas. Eu nasci numa cidade vizinha e passei minha infância lá, em Guararapes. Portanto, tive uma infância bastante simples. Eu nasci na zona rural, né, até os 7 anos de idade. Seu pai trabalhava então no sítio? Meu pai era um pequeno produtor rural, né? A gente morava nessa propriedade dele e eu tenho muita saudade, porque eu acho que a vida na zona rural era uma vida muito saudável, né? Me lembro da minha casa com muitas árvores em volta, muitos pés de frutas, né? A criançada nas férias, os primos iam para lá, todo mundo brincar, tinha riacho. E foi uma infância muito saudável, muito gostosa. Eu tenho muita saudade, fico emocionada quando me lembro desse período. Foi um período bom da minha vida. A senhora fala de saudável e esses ensinamentos a senhora traz para a senhora, né? Porque a gente até estava conversando antes de começar o programa. A senhora tem essa preocupação com saúde, com boa alimentação. Isso a senhora herdou dos pais? Assim, acho que a gente que cresceu comendo tudo natural, né? Comendo muita fruta, muita verdura, acho que isso a gente adquire hábitos, né? Então, eu tenho, assim, muita preocupação com o alimento que eu vou comprar, né? Eu gosto bastante de verdura, de frutas, legumes. Na minha mesa sempre tem 2 legumes, uma verdura pelo menos, né? Acho que a gente é um pouco o que a gente fala, o que a gente come, né? Então, acho que a gente precisa ter essa preocupação. E com relação eu digo até assim, na minha casa quase não tem medicamento. Às vezes a pessoa pede um remédio para dor de cabeça, não tem, para dor de cabeça. Resfriado, faz um bom tempo que eu não tenho uma gripe. Então, eu acho que isso ajuda, acho que a alimentação e a vida, e como a gente leva a vida, ajuda muito na nossa saúde. Com relação à formação intelectual, a formação da pessoa, o que a senhora traz dessa infância? O que a senhora herdou desses pais? Meu pai e minha mãe eram pessoas... Minha mãe ainda está viva, né? Meu pai era uma pessoa muito correta, muito ética, muito tranquilo. Eu acho que uma coisa que eu herdei muito do meu pai e da minha mãe é, assim, a tranquilidade, a harmonia. Minha casa sempre foi uma casa muito harmônica. Eu nunca ouvi meu pai discutir com a minha mãe. Nós éramos em 8 irmãos. Nunca teve briga entre os irmãos. Até porque os pais tinham muita autoridade, acho que naquela época, então... acho que eu trago da minha infância a harmonia. Bom, esses 8 irmãos, como que é a convivência entre tantas pessoas assim? Na infância é muito tranquilo, tinha muito espaço, tinha sítio, no sítio tem muito espaço, né? E era muito tranquilo, muito gostoso. E quando que a senhora chegou aqui para Araçatuba, veio para cá? 67, mais ou menos, acho que foi 67. Que fase da vida da senhora? Eu fiz o ensino fundamental, que hoje é ensino fundamental, parte do ensino médio, e depois eu terminei o ensino médio, o curso normal aqui no IE, já, em Araçatuba. Na minha juventude, o que eu me lembro bastante é que eu tive uma juventude bastante ativa. Eu participava do movimento estudantil. Naquela época havia a Juventude Católica, a JEC, Juventude Estudantil Católica. Eu acho que eu trouxe muito daquele movimento, né? Era um movimento que a Igreja Católica tinha aqui na nossa região, acho que no Brasil todo. E é um movimento que a primeira coisa que a partir do movimento, a partir da JEC, eu comecei a enxergar o mundo além da minha casa,
além da minha vidinha particular, além do quintal, além da minha cidade, porque a gente começou a perceber os problemas, né, que a sociedade vivia, que o mundo vivia. E isso traz Era uma preocupação dos jovens naquela época? Sim, o jovem que discute os problemas sociais, ele acaba se indignando, né, vendo tanta injustiça, vendo a fome, a miséria, né, e nós, quando jovens, nós todos, temos essa capacidade, muita energia, essa capacidade de se indignar, de se envolver com os problemas. Então, nesse movimento eu aprendi a ver o mundo, aprendi a ver as injustiças, aprendi que nós, cidadãos, temos que nos envolver com isso e nós temos que também ter responsabilidade com as questões sociais. Nós não podemos passar pela história como meros espectadores do nosso tempo. Nós temos que nos envolver e nós temos que ajudar a resolver os problemas da melhor maneira possível. E quando a senhora passou a se envolver, então, com os problemas da época, como foi a família? Como que ela viu esse movimento, esse engajamento da senhora? A família, naquela época, eu me lembro que meu pai era muito aberto nesse aspecto e não se preocupava, e muito simples, né? Tudo aquilo que vinha da escola ou da vida escolar, eles aceitavam muito. Até porque era muito mais tranquilo, né? Era muito mais tranquilo. E também tinha o envolvimento da igreja. Tinha o Eles padre ficavam mais seguros, né? Isso, fica mais seguros, porque nós tínhamos também esse envolvimento com a igreja, com o movimento estudantil católico, né, com a JEC, então ficava tranquilo para eles, não havia nenhuma preocupação. E as ações eram aqui, basicamente, era Satuba ou a senhora Não, viajava? movimento estudantil, eu comecei ainda no movimento, olha, acho que eu estava na 8ª série, né, que a gente participou 14 do movimento. anos? Isso, 14 anos mais ou menos. Não, nós viajávamos, eu lembro que nós tínhamos, durante o mês de julho, a gente tinha uma semana de estudos, né, a Diocese de Lins, porque nessa época a igreja pertencia à Diocese de Lins, nós tínhamos uma semana de estudo, uma semana de reflexão, uma semana com orientação durante o mês de julho. E depois, no movimento estudantil mais amplo, a gente tinha encontros em outras regiões, Marília, Rio Preto, Ribeirão, às vezes São Paulo, né? Nós também participávamos e viajávamos também. Viajar dá esse crescimento, expande, né? Isso. Essa noção de mundo, né? Isso. Eu acho que basicamente os valores foram alicerçados ali. Bom, e que época a senhora decidiu ser professora? Bom, logo que eu mudei para cá, eu já fazia o curso normal, né? E depois entrei na faculdade para fazer o curso, fiz o curso de Estudos Sociais na faculdade, na Toledo, e o curso de História em Lins, uma faculdade que, não sei, hoje parece que já mudou um pouco, né, mas fiz a história lá na FAO, em Lins, naquela época. É um curso também que me trouxe muita visão do mundo, né, porque quem estuda história estuda todos os períodos, todas as épocas, os movimentos, você estuda política, economia, sociologia, né, os aspectos tanto culturais como políticos. Então, amplia um pouco mais a visão. Quando alguém fala que vai fazer história, eu fico sempre muito animada. Eu tenho ex-alunos, foram meus alunos, são professores de história. Fico muito feliz quando os reencontro, mas foi um período muito importante da minha vida também. Bom, a partir desse período importante e difícil, porque foi na época da ditadura, né? O meu curso universitário. Então, era aquele período que todos tinham muito medo, né? Como diz o Chico Buarque, a minha gente hoje anda falando de lado e olhando para o chão, né? Porque não havia liberdade de expressão, né? Havia censura de imprensa, as peças eram censuradas, músicas censuradas, né? E qualquer reuniãozinha era motivo de se descobrir o que se estava conversando naquela reunião, o que estava se falando. E era uma coisa muito presente. Eu tive professores que foram presos, depois foram deportados, foram para a Bélgica, né? Outros ficaram por aí mesmo, amigos meus que também foram presos nessa época. E foi um período muito difícil para a sociedade brasileira, um período muito difícil para o povo brasileiro, e é um período que eu penso que o Brasil, do ponto de vista
político, né, houve um retrocesso muito grande. E como que a estudante Durvalina sentiu tudo isso? Claro, eu sempre procurei participar de todos os movimentos estudantis, eu nunca me omiti. Como professora, fui sempre uma professora que sempre procurei, como é que eu posso dizer? Falar a verdade para os seus alunos? Não sei se falar a verdade é bem o termo que eu devo usar, mas além porque tem, assim, tratar a história como realmente aconteceu, né? Porque eu comecei a dar aula ainda na ditadura, então havia um certo medo de alguns professores, né, de algumas pessoas, porque era mesmo perigoso, era mesmo preocupante. Né? Que tipo de pressões, por exemplo, os professores sofriam? Para você ter uma ideia, na universidade você poderia estar sentado do seu lado um agente do DOPS, ou o bedel que estava passando a lista, porque naquela época não tinha cartão magnético, era uma pessoa que passava a lista, poderia ser também um agente do DOPS, né? Então era uma sensação de medo contínuo. Uma sensação de medo contínuo, as pessoas sofriam muita pressão. Mesmo assim, a professora Durvalina fazia questão de... Não, eu acho que... Não, a responsabilidade que a gente tem com a vida, com a verdade, com a história, esse acho que é o compromisso do professor de história, né? Ele não pode omitir os fatos, ele não pode deixar de trabalhar com seus alunos, né? Tudo isso que... A história verdadeira de um povo. Bom, nesse momento, os movimentos eram abafados, não existia um movimento nas ruas ainda. Não. Quando que foi surgir os movimentos mesmo? Eu acho que a partir dos anos 70, né, que houve uma pressão da sociedade. Houve uma pressão da sociedade, os estudantes da UNE também se atreveram a fazer algumas passeatas, a igreja se envolveu muito nisso, eu me lembro... A senhora participou de alguma? Dom Paulo Evaristo Arnes, né, que era o arcebispo de São Paulo, por ocasião da morte do jornalista Vladimir Herzog, ele fez uma missa e assim começa uma pressão ali, outra ali, as coisas começam vindo a público, a imprensa tinha que falar de certa forma alguma coisa. Não dava para esconder mais. Outra coisa que contribui muito que é a situação social, né? A vida, a situação social foi se agravando, a vida das pessoas começou a ficar mais difícil. Acho que e aí começou a despertar um interesse por conhecer melhor o que estava acontecendo, até chegarmos aí na anistia, né? A senhora foi para as ruas. Eu quero saber depois do nosso intervalo. A gente vai ter que dar uma paradinha, mas a gente volta já já. Continue ligado. A cocaína dificilmente vicia. E além de tudo, eu só cheiro socialmente. Essa droga não me controla. Eu sei que eu sou muito mais forte que a cocaína. Eu tenho controle do que eu tô fazendo. E, além de tudo, eu paro quando eu quiser, não tem erro. A cocaína não mata. A cocaína é uma mentira. Audiodescrição. Eu não sou diferente de ninguém. Quase todo mundo faz assim. Eu me viro bem melhor quando tá mais pra bom que pra ruim. Não quero causar impacto, Nem tampouco sensação. O que eu digo é muito exato. É o que cabe na canção. Eu não sei viver Triste sozinho é a minha condição. Iguais na diferença. Campanha pela inclusão das pessoas com deficiência.
Câmara Municipal de Araçatuba. Todo o poder emana do povo. Hoje no programa Identidade Pública nós estamos recebendo a vereadora Durvalina Garcia. A gente estava no bloco anterior falando um pouco dos movimentos que a senhora participou. Eu queria saber se a senhora foi para a rua mesmo, reivindicar mudanças. Claro, todos os movimentos que havia em relação, quando havia movimentos sociais, a gente participava. Das diretas já, né? Movimento pela anistia, movimento de professores, nunca nos omitimos, sempre a gente sofreu participou. Alguma sanção por isso? Não, eu me lembro que tinha assim, toda eleição, por exemplo, do nosso sindicato, ou logo que eu me formei, tinha sempre, eu não sei se ele era investigador, se ele era agente da polícia, ele sempre estava na minha casa, atualizando o endereço, onde eu trabalhava, havia essa fiscalização. E violência? Olha, violência a gente sofreu várias, né? Quem viveu o movimento dos professores sabe, dos cavalos na rua, né, dos cacetetes. A gente viu o professor que perdeu o dedo, o professor que levou... Tivemos problemas, né? Com o enfrentamento sempre traz problemas, né? O professor sempre enfrentou esses problemas em outros períodos. Bom, independente desta ação da senhora, dessa vida agitada que a senhora teve, e a familiar? Como a senhora conheceu o marido da senhora? Como aconteceu o casamento, a constituição da sua família? Eu me lembro que conheci, antigamente tinha as brincadeiras dançantes, né? Eu conheci numa brincadeira lá no prédio da FOA, acho que era o diretório acadêmico que estava organizando. Acabamos nos conhecendo, namoramos 3 anos, nos casamos, tivemos 3 filhos, a primeira Fernanda é advogada em São Paulo, o segundo Gustavo passou em vários concursos e agora no final ele passou num concurso na Agência Nacional de Petróleo, no Rio de Janeiro, está no Rio, e a caçula fez jornalismo e está aqui em Araçatuba. Ok. Bom, a gente falou Rafaela, eu falei o nome da caçula. Rafaela. Bom, a gente falou da preocupação, e assim, do que a senhora recebeu dos pais, né? Aquilo que é mais importante. E essa preocupação de passar para os filhos, a senhora teve essa preocupação de passar esse engajamento político, essa necessidade de conhecer o mundo? Claro, eles sempre conheceram a minha vida, né? Sempre conversei com eles sobre isso. Eles são pessoas que pensam como eu, assim, do ponto de vista político, do ponto de vista de ver a sociedade, pensam como eu também, né? Assim, tem as divergências, porque nem todo mundo tem opinião própria. Tem opinião, eles têm a opinião deles também, mas são pessoas que eu considero pessoas não engajadas em grandes movimentos, mas são pessoas bastante críticas, têm princípio de justiça, né? Eu fico muito feliz, são estudiosos, né? Eu gosto de dizer isso, né, que a gente tem sempre a preocupação de formar bem os nossos filhos para serem cidadãos que na vida profissional, na vida pública, sejam pessoas justas, honestas, né, e que saibam respeitar o coletivo e respeitar a sociedade. Então, acho que isso a gente conseguiu com os nossos filhos. Essa vida ativa que a senhora sempre teve e continua tendo até hoje, alguma vez a senhora foi cobrada por eles? Por não estar presente? Teve... Às vezes eu hoje imagino que eu devo ter feito falta em alguns momentos, né? Devo ter feito falta em alguns momentos. A vida de quem trabalha, sai de casa para trabalhar, ela já é uma vida corrida, né? A mulher que tem a dupla jornada de trabalho, ela acaba tendo sempre uma vida muito corrida. E essas são as exigências da sociedade moderna. E a gente não viveu diferente de outras mulheres nesse aspecto, né? Quem trabalhou fora, saiu de casa para trabalhar, sempre tem esse pezinho aí, poderia ter ficado mais com meu filho, como minha mãe ficou conosco, né? Mas esse é o peso dessa vida moderna que a gente vive hoje, né? Então não tinha como escapar e eles como fugir souberam disso entender também. muito bem isso, né? Claro. E a política, como que surgiu na vida da senhora? Então, tudo isso que eu fiz, né, na juventude, na adolescência, isso já é... Porque política não é só estar num partido político.
Político é você participar da vida social, da vida da cidade, da vida do seu país, discutir os problemas. Fazer isso já é fazer política. Estar num sindicato, estar numa entidade. Mais tarde, eu vi que para participar da vida pública, você também precisaria ser político. Para você ajudar a elaborar leis, para você ajudar a conduzir o processo e fazer com que o pensamento, aquilo que você pensa, seja colocado em prática, se transforme em leis, você tem que ser político. Porque de outra maneira isso não pode acontecer, né? Você pode até conversar com outros políticos, mas talvez a minha participação no mundo sindical, né, porque para ser conselheiro da PUESP tem um processo eleitoral também, e não foi só por mim. Aí você tem a categoria junto com você tem outros grupos que acabam te conduzindo. Eu não fui sozinha para a vida política, né? Na verdade, eu tinha grupos tanto no movimento sindical como no movimento social, que acabou me impulsionando para a vida política. Foi apenas acontecendo, então. Isso. E por que o Partido dos Trabalhadores? Então, porque é o partido que eu me identifico. É o partido que, ao ler o programa e mesmo a prática do partido, eu me identifico. E é o partido que eu acho que tem condições de fazer as mudanças, né? Eu vejo hoje que o presidente Lula, apesar de estar de ser um governo não somente do PT, porque há uma composição e outros partidos participam também desse governo, tem feito mudança significativa, né? Não é tudo que deveria ser feito, mas ele já conseguiu introduzir, né, na pauta da vida pública e do Brasil e da administração do Brasil mudanças significativas. Portanto, eu optei por esse partido porque é o partido que eu me identifico, onde eu posso melhor, né, expressar o meu pensamento e é aquele que eu acho que tem condições de fazer as mudanças que o Brasil precisa. Bom, a senhora está no segundo mandato aqui na Câmara. Há diferença da primeira vez que a senhora esteve aqui, de hoje? Há diferenças na vereadora Durvalina? Muita diferença, né? Naquela época eu era uma vereadora de oposição, que fiscalizava incansavelmente, né? Tivemos embates muito sérios com a administração anterior, porquanto havia problemas que a sociedade nos cobrava e nós tivemos embates muito sérios. Claro, votei favorável a muitos projetos, porque projetos que favoreciam a população, nós sempre votamos favoravelmente. E esse é o papel do vereador. Aquilo que é bom, nós temos que aprovar. Aquilo que não é bom, nós temos que questionar. Hoje, eu sou uma vereadora da situação, porque o prefeito da cidade é um prefeito do meu partido, né? Mas eu não deixo de ser crítica, não deixo de observar como as coisas estão caminhando. A senhora acha que hoje a senhora pode fazer mais como sendo da situação do que antes, quando era da oposição? Não, porque o legislativo é uma coisa, o executivo é outra, né? Quem administra a cidade é o poder executivo. Eu continuo no meu papel de fiscalizar, de fazer leis, né? O que eu acho que nós, por exemplo, hoje, é uma administração mais respeitosa com o legislativo, né? É uma administração que mais não procura manipular o legislativo, né? Que tem debates, respeito, né, com o legislativo. Isso eu acho que é de fundamental importância, né? Que haja essa harmonia, esse respeito, né? Mas o executivo tem o seu papel, o legislativo tem o seu também. Bom, a senhora já se decepcionou com a política? Olha, não, porque eu acho que a política ela é um processo. Nós que participamos da vida pública, você sabe que tem as diferentes forças políticas dentro da sociedade, né? Eu continuo na minha posição, né? O que eu sempre pensei, eu penso e trabalho nessa direção. É claro que a política é um processo dinâmico, quando se instala ainda, tem na sociedade uma correlação de forças instalada e cada um defende aquilo que acredita, aquilo que pensa, de acordo com a sua ideologia, de acordo com o projeto de sociedade que ele tem. Existem as forças mais conservadoras, o pensamento mais conservador, né? Eu, felizmente,
eu sou uma pessoa mais à esquerda, né? Sou uma pessoa de esquerda. Acho que nós temos que construir uma sociedade mais justa, mais fraterna. Acho que a distribuição de renda no Brasil é uma coisa muito desigual e a miséria e a injustiça nasce da má distribuição de renda. Ao longo da construção da história do Brasil, grupos foram acumulando muita riqueza, né? Muito capital, e o trabalhador acaba ficando numa situação de muita desigualdade. Atualmente, o presidente Lula tem melhorado o salário mínimo, né? Tem procurado fazer programas mais compensatórios que melhorem a vida dos trabalhadores, mas ainda há muito que mudar, né? Ainda há muito que mexer nessa distribuição de renda no Brasil. Portanto, a política é uma coisa dinâmica, né? Eu não me decepciono, porque acho que nós temos, vamos dizer assim, como eu disse para você, essa correlação de forças e nós ficamos aí nesse jogo de xadrez, né? Né? Ficamos aí cada um defendendo aquilo que acredita. Bom, o tempo nosso está acabando. Eu queria que a senhora falasse assim, o que a senhora acha da mulher aqui em Araçatuba como vereadora, a senhora que é uma das 3, né, que integra a Câmara. Então, graças a Deus, nós temos 3 mulheres na Câmara e as mulheres estão representadas. Como nós somos 50% da população, eu acho que não é o ideal, né? Acho que nós deveríamos ter mais mulheres ainda aqui na Câmara, né? Porque nós mulheres, eu não sei se a maternidade tem essa coisa da responsabilidade com o filho, da responsabilidade com a casa, da responsabilidade social, mas nós temos toda essa sensibilidade para lidar, né, com o público, né, para lidar com as pessoas, para lidar com a vida, né? Nós damos muito valor à vida e acho que as mulheres estão começando a despertar para isso, e isso é muito bom, né? Acho que eu vejo vários conselhos, várias associações, várias entidades que têm mulher à frente dessas instituições. E isso é muito bom. E nós mulheres trabalhamos mais devagar, né? Sem muito alarde, sem muito barulho, né? E devagarzinho a gente vai fazendo as mudanças que a gente pretende fazer aqui, ali e acolá. Bom, existem muitas outras perguntas que eu gostaria de fazer para a senhora, mas para finalizar, como que a vereadora Durvalina gostaria de ser reconhecida, de ser lembrada? Olha, eu acho que eu já sou mais lembrada como educadora, como professora, porque sempre fiz isso com muita alegria, fiz isso com muita responsabilidade, com muito carinho. Eu, quando lembro da minha vida na sala de aula, dos meus alunos, da minha vida como no movimento sindical dos professores, eu acho que a maneira como as pessoas me veem é assim: a professora Durvalina, que é do Sindicato dos Professores, né, que trabalhou aqui e ali, que acho que a imagem que as pessoas têm de mim é essa, né? E é uma coisa que eu fiz com muito prazer, com muita alegria, e acho que a educação, porque entendo que a educação ela deve estar na pauta de todas as discussões, e nós só vamos ter um Brasil justo, fraterno, como a gente quer, quando houver educação de qualidade e para todos, indistintamente. Muito obrigada, professora Durvalina. E obrigada a você pela audiência. Até uma próxima vez.